bom dia para você que acordou mais cedo para estar junto com a gente aqui no Ponto de Partida. Você sabe, o seu estudo bíblico na TV. E agora a gente segue nessa jornada no livro de Daniel. Que livro extraordinário, sim ou não? Fala aí o que você está pensando desses estudos no nosso Instagram, @adventistasasp. Coloque a sua opinião, as suas descobertas ou quem sabe até suas dúvidas. A gente vai interagir com você com muita alegria, tá bom? Hoje nós vamos estudar um episódio extraordinário, um dos meus favoritos de todo o livro de Daniel, que aparece ali no capítulo 6. Então já pegue a sua Bíblia, abre em Daniel capítulo 6 e vem estudar junto com a gente. Mas antes, vamos pedir a bênção de Deus para o estudo de agora? Ore comigo então. Querido Deus, pedimos a tua bênção para o estudo que vai começar agora. Está tudo pronto aqui para a gente mergulhar nas lições do capítulo 6 de Daniel. Então, nos dá facilidade para entender e, sobretudo, poder para praticar em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, ponto de partida na sua telinha. Que alegria receber você mais uma vez aqui para começar a nossa manhã de domingo. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 6 do livro de Daniel. Vamos falar sobre as dificuldades, as provações que os jovens que foram levados cativos para a Babilônia enfrentaram. Que lições, hein? Você não pode perder. Se você estiver passando por alguma luta, por algum momento difícil, não perca essa conversa. E olha, antes de começar aqui e apresentar os nossos convidados, eu quero apresentar para você o presente que a nossa equipe preparou para você. Olha que maravilha! Essa revista aqui fala sobre profecias, as profecias de Daniel. Porque, claro, aqui a gente não consegue esgotar todo o assunto na hora de estudar a Bíblia com você. Mas aqui você tem a oportunidade de se aprofundar. E esse livro é maravilhoso. O sonho que revelou o futuro da humanidade. Você se preocupa com o futuro? Quer saber mais sobre o futuro? Quer saber o que vai acontecer com o amanhã? Então você não pode ficar sem essa revista. E olha, para ganhar essa revista é muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV. E aí você digita "Eu quero" aí no link que vai aparecer para você. E a nossa equipe vai preparar com muito carinho esse material, vai pegar os seus dados e vai enviar para o endereço da sua casa. Que maravilha, né? Aqui a gente dá presente, a gente mima mesmo, porque aqui é uma alegria ter você com a gente. E agora nós vamos começar o nosso bate-papo por aqui. Mas antes, eu gostaria de apresentar para você os nossos convidados, que já estão preparadíssimos com a Bíblia na mão, toda marcadinha para conversar aqui com a gente. Pastor Roberto Roéfero, mais uma vez nos acompanha para nos trazer dicas valiosas, inspiração da Palavra de Deus, para tornar os nossos dias ainda muito mais felizes, né, pastor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jordana. Para mim, está se tornando um hábito, né, estar aqui com vocês toda manhã. É verdade. Com você também. E hoje com o pastor Augusto aqui também. Pastor, vai ser uma bênção hoje. Você que está em casa, fica com a gente. Hoje, Daniel na Cova dos Leões. Programa maravilhoso. Muito bem. E olha, nós temos aqui a companhia, né, do pastor Augusto Júnior. É a primeira vez que está conosco. Verdade. Pastor, que satisfação. Seja muito bem-vindo e se sinta em casa. Obrigado, Jordana. Obrigado, pastor Roéfero, pelo convite. Eu me sinto honrado mesmo porque o tema é muito importante. Talvez um tema que vai trazer realmente bastante reflexão para nós da palavra de Deus. Exato. E que vai nos trazer também coisas importantes para a nossa vida espiritual. Então, impressionante, né? Você é muito bem-vindo. Vamos aproveitar cada momento, cada minuto aqui desse estudo que nós vamos ter. Muito bem. Nós começamos aqui, então, procurando entender, pastor Augusto, qual que é o segredo do sucesso de Daniel. Porque aqui no capítulo 6, nós vemos que ele já não é mais um jovenzinho, né? Sim. Mas já tem muita história para contar e histórias incríveis, né? De proezas, né? Que ele fez ao lado de Deus. Na realidade, ele continuava fazendo grandes coisas. Com 80 anos já de idade, Daniel provavelmente estava com essa idade para mais, né? E ainda continuava a ser uma pessoa de fé, uma pessoa que estava realmente caminhando com Deus. Tanto é que o imperador Dario havia colocado ali no império alguns sátrapas, que seriam líderes de regiões, que iriam cuidar de algumas regiões do reino ali da Babilônia. E Daniel foi colocado numa posição superior a eles. Na realidade, havia três
3 presidentes que são colocados ali. Daniel era um deles. Um cargo de confiança, Exatamente, né? E a gente percebe que a todo momento, desde o capítulo 2, capítulo 1, Daniel se apresenta como uma pessoa realmente de excelência em vários aspectos da vida dele, né? E não é diferente agora. Até porque no verso 4 diz o seguinte: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então, a gente percebe que o sucesso mesmo de Daniel estava muito ligado ao temor que ele tinha do Senhor. Isso é um aprendizado para nós, né? Se a gente procura ser fiel a Deus, Deus só vai derramar bênçãos para nós. E não é diferente para Daniel. Então, a gente percebe isso, o temor do Senhor é uma das bases para o sucesso de Daniel. Com 80 anos, ainda continuava um estadista exemplar. Pastor Augusto, eu acho muito interessante essa sua fala e vou fazer uma provocação aqui para vocês. Certo. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu queria sublinhar essa sua fala, o sucesso de Daniel. O detalhe, Pastor Augusto, é que o sucesso de Daniel começou a incomodar muita gente. Não acontece, Pastor Roberto? Ele começou a fazer sombra. E justo em quem? Nos sátrapas. Qual foi a acusação que eles fizeram contra Daniel? Na verdade, a Bíblia diz que não havia acusação a ser feita contra Daniel, né? O pastor Augusto leu uma parte do texto, eu quero ler mais um pedaço aqui, olha, que diz assim, versículo 4 diz que eles procuravam ocasião, versículo 5 diz assim, ó, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, assim, não havia acusação para fazer contra Daniel. Então, assim, se a gente continuar procurando alguma coisa errada para fazer, nós não vamos conseguir. Então, o que nós precisamos? Ele segue todas as leis. Nós precisamos fazer uma lei que choque a lei humana com a lei dos homens. Essa aqui é a questão. Veja, o sucesso de Daniel, porque a gente tem que cuidar de imaginar que sucesso é o sucesso temporal. Durante um bom tempo da vida de Daniel, Daniel não teve esse sucesso temporal. Na história Muito pelo contrário, né, pastor? Na história anterior que nós vimos, na verdade, Daniel estava assim, encostado lá num canto, ninguém mais ligava para Daniel, ninguém falava dele. Então ele passou um tempo de sua vida assim, não há nenhum problema. Ele continuava tendo sucesso? Sim, continuava tendo sucesso. Qual é o sucesso? O que eles reconhecem em Daniel? Ele é um fiel seguidor de Deus. Então não importa se a pessoa está no momento da carreira em que ela está bem, no momento da vida em que ela está bem financeiramente, etc. Esta não é a conta do sucesso bíblico. A conta do sucesso bíblico é estar sendo fiel a Deus, estar servindo a Deus com fidelidade. E a gente vê aqui que ele estava servindo a Deus com fidelidade. Enquanto ele estava lá escondidinho no cantinho lá, ninguém ligava para Daniel, né? Os homens do tempo, da história anterior, não ligavam para ele. Não fazia sombra em ninguém, né? Mas agora que ele fazia sombra, eles o acusaram. Mas a conta bíblica do sucesso qual é? Está sendo fiel a Deus? Então está com sucesso. Não está sendo fiel a Deus? Não, então está no fracasso. O fracasso ou o sucesso independe da minha condição material, profissional. Exato. Na verdade, o sucesso é contado na minha condição espiritual. Muito estou fiel bem. a Deus? Amém, sucesso. Não estou fiel a Deus? Então estou em sucesso. Ainda que provavelmente ou possivelmente ou em alguma ocasião eu esteja tendo sucesso profissionalmente, se eu não estiver fiel a Deus nesse período, eu estou num fracasso, na verdade. Pastor, eu acho importante a gente aproveitar esse momento, porque talvez, por mais antigo que o livro de Daniel seja, é possível que haja pessoas que estejam passando por uma situação semelhante. Que o sucesso, né, que aparentemente a felicidade, né, ou qualquer outra situação da vida possa estar incomodando outras pessoas, né? E às vezes a gente faz tudo certinho, né, pastor Roberto? E mesmo assim procuram, né, difamar, procuram ocasião contra a gente. O que o livro de Daniel, especialmente o capítulo 6, nos ensina sobre como a gente deve reagir aos problemas, às provações que a gente passa? A gente, vendo a trama do capítulo 6 aqui de Daniel, a gente percebe que quando a gente olha para essa história, a gente percebe que as coisas realmente existe um conflito ali, entre o bem e o mal mesmo, né? As pessoas sentiram realmente inveja de Daniel,
né? E a inveja é um problema sempre, Muito né? sério. Seja lá atrás ou aqui na atualidade, a inveja é uma coisa sempre E presente. lá na questão, e se a gente for falar na questão do trabalho, será que existe inveja, né? Daniel estava para ser, agora me fugiu a palavra, estava para ser promovido, porque realmente o texto fala sobre isso, porque Dario queria promover ele como primeiro do reino depois dele, né? E aí o que aconteceu? Eles procuraram um meio de difamar Daniel. De queimar o filme Exatamente. dele, né, pastor? Usando o próprio Dario de forma ingênua ele foi. Dario fez um decreto em que dizia o seguinte: agora só se adora o próprio rei. Ou seja, se aproveitando da vaidade do Sim. próprio rei, né? Na realidade, existem alguns estudos que falam que era comum os medos ter essa atitude de adorar o rei. Isso muito mais antigo que Dario. E eles voltaram e buscaram isso, né? E aí o que acontece? Só que Daniel era um homem fiel a Deus, né? E ele orava todos os dias. Segundo o texto, ele orava 3 vezes ao dia, né? Às 9 da manhã, às 3 da tarde, e também, ao meio-dia também ele orava, né? Às 9 da manhã porque tinha o sacrifício lá em Jerusalém, e às 3 da tarde também. Então ele se voltava para Jerusalém, ele subia no lugar mais alto lá da casa dele, né? Era comum naquela época as pessoas de posição terem casas de 2 andares, então Daniel subia lá e orava. E interessante que a gente vê que depois do decreto, no verso 10, Daniel depois, quando soube que foi escrito e assinado, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha a orar. Pastor, uma dúvida. Essa atitude de Daniel, ela foi uma provocação? Ela foi uma afirmação? Como é que a gente pode entender essa atitude, sendo que ele sabia desse decreto, ou ele não sabia? Na realidade, o livro de Daniel coloca 5 orações, né? Na realidade, essa daqui, na realidade, é a 5ª oração que o livro de Daniel coloca. Então, essa era uma atitude comum de Daniel. Era um hábito. Exatamente, era um hábito que ele tinha. Ele sempre orava. E quando surgiu o decreto, ele tomou mais uma vez a atitude de orar. Ele via a necessidade de orar. E aí, como é que fica o instinto de preservação de Daniel? Ele não teve medo, por exemplo, da morte? Porque hoje, né, se a gente para pensar, ele não poderia ter mudado o local de oração? Por que ele continua orando naquele mesmo local? Na realidade, com certeza, Daniel ele teve os seus temores, como qualquer um de nós, naturalmente, né? Mas a atitude de adoração é uma necessidade do ser humano, e quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, isso vai ser natural. Por isso. Sabe que eu vi uma pessoa na internet dizendo uma coisa, um pastor, eu não me lembro quem é o pastor, me lembro do vídeo, mas não me lembro quem é a pessoa. Mas o pastor dizia assim, que nós vivemos na geração de cristãos mais frágil da história. E sabe que essa é a pura verdade? Quantas pessoas hoje teriam a coragem que teve Daniel, que mesmo diante do decreto, um decreto público, um decreto do governo, dizendo, olha, não é para fazer isso mais, você não deve adorar a Deus mais, sua oração agora deve ser dirigida apenas ao rei, teria coragem, falar, não, então agora eu vou orar lá no meu quarto, trancado, escondido, para ninguém ver, né? Lógico que não estou dizendo aqui que a gente deve provocar algum tipo de perseguição, mas se as pessoas estão querendo nos perseguir por causa da religião, por causa da nossa fé, por causa da nossa consciência, nós não devemos mudar os nossos hábitos por isso. Pastor, mas veja bem, não é necessário um decreto para que as pessoas se escondam. Exatamente. Hoje nós vemos que muitas pessoas têm vergonha de dizer que leem a Bíblia, têm vergonha de entrar em uma igreja, e mesmo aqueles que são frequentadores de igreja, muitas vezes escondem a Bíblia na bolsa para que ninguém na rua os veja carregando a Bíblia. E a gente percebe claramente em Daniel esse contraponto, por isso essa provocação aqui, né, para tentar entender por que Daniel, né, foi tão firme, por que ele não mudou. E também havia covarde, algo, né, com relação à posição, né, voltado para Jerusalém, né, que era um hábito também dos judeus, costume. Não era? Até hoje né? Até hoje os judeus oram voltados para Jerusalém como um costume. Não quer dizer que a gente precisa orar voltado para Jerusalém. Nós podemos orar em qualquer posição, Deus vai nos ouvir. Normalmente nós oramos de joelhos, né? Não há nenhum problema, e é bom orar de joelhos.
Mas o hábito de Daniel era orar voltado para Jerusalém, mas o importante aqui é que ele não mudou o hábito por causa do medo. Exatamente. Não, estou com Ele medo, confiou agora em Deus, eu não vou né? fazer isso. Isso é uma coisa importante, Jordana. Quando Deus me pede alguma coisa, a minha parte é fazer o que cumprir. Deus pediu. Ponto. O que vai acontecer depois depende de Deus. Mas as pessoas no meu trabalho estão me pedindo para eu ser desonesto, senão eu vou ser mandado embora. Ou as pessoas no meu trabalho estão sendo desonestas e se eu falar alguma coisa eu vou ser demitido, então eu vou fazer vista grossa. Então assim, o que Deus pede é seja honesto. E o que vai acontecer depois como consequência pertence a Deus. Se eu me coloco na posição de dizer, não, mas se eu for honesto e contar e dizer, eu vou ser mandado embora, a minha família vai sofrer, neste caso eu me coloco na posição de Deus. Eu estou me colocando na posição de quem vai prever o futuro e saber o que vai acontecer no futuro. E isso demonstra claramente uma falta de confiança em Deus, Falta né, de pastor? fé, É o que eu estava totalmente. falando com o pastor Augusto agora há pouco sobre o instinto de autopreservação. Muitas vezes nós deixamos esse instinto de autopreservação falar mais alto e nós olhamos para o problema e esquecemos de olhar para Deus, né? Isso mesmo. Então Daniel estava posicionado ali orando e ele sabia que Deus ia livrá-lo. Só que essa confiança toda e toda essa fé não o livrou da cova De dos maneira leões. nenhuma. O que me chama a atenção nesse aspecto também, Jordana, é que com certeza Daniel orou pedindo para que se Deus o fosse livrasse, né? É natural. então, A gente oraria por isso, exatamente, né? Jesus pediu que se passasse o cálice, né? Então dá para imaginar, né, que Sim. Daniel possa ter pedido a mesma e coisa. ele pediu e exatamente não aconteceu. E aí Deus não o amava? Claro Deus que não ouviu a oração? Porque é assim que nós reagimos quando Deus não faz o que a gente quer, não é, pastor Augusto? Exatamente, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui que é importante, eu acho que é ressaltar, é que essa atitude de Daniel parece uma atitude radical, mas necessária, porque ele via essa necessidade de tomar essa atitude, né? Mas não tornava ele uma pessoa estranha, sabe? Pelo contrário, quando a gente vê Dario buscando libertar Daniel, mostra que era uma pessoa de muito bom relacionamento. Muito benquista. Exatamente, muito querido pelas pessoas, né? Por um rei. Não era uma pessoa esquisita, né? Porque algumas pessoas, né, carregam esse estigma, né? Exatamente. Do crente ser esquisito. Daniel não era assim, né, Exatamente. pastor? A fé que ele tinha aproximava as pessoas realmente de Deus. Então, nesse aspecto, tanto é que depois Dario coloca um decreto, né? Dizendo assim, ó, todos devem adorar o Deus de Daniel. Então, o testemunho que ele deu é muito bonito para todos nós. Exatamente, um belo exemplo. Mas assim, a gente percebe que a fé de Daniel não o livrou de passar pela cova dos leões, mas ela o tirou de lá. Qual foi o resultado final da fidelidade de Daniel? Claro, a gente vê que Deus não o livrou da prova, mas depois Deus o abençoou. Como é que foi, então? A gente vê ali Dario, né, chamando ele e tudo mais. O que aconteceu na vida de Daniel após esse evento? Daniel foi levado diante do rei. Os sátrapas que estavam... A Bíblia diz que o rei tentou fazer de tudo para livrar Daniel, mas não teve jeito. Tinha jeito, né? Já havia Decreto assinado é o decreto, decreto, né? e agora teria que cumprir o decreto. E até hoje a gente tem a gente diz a expressão, né, de lei de medos e persas, porque Sim. elas não voltavam atrás. E Daniel foi... E o rei diz assim para Daniel, olha, eu não posso fazer nada, eu fiz o que eu pude e agora eu vou jogar você dentro da cova, dentro do buraco onde os leões estão, eram leões famintos, e que o seu Deus que você ora e você adora te livre. E ele foi jogado lá e passou a noite lá, e Dario passou a noite em jejum e oração por Daniel. Perdeu o sono, né, pastor? Perdeu o sono. Perdeu o sono por causa de Imagina a Daniel. importância que Daniel tinha para o rei, né? O Uma rei pessoa sabia que o que importante. estava acontecendo era injusto, né? Aham. Ele Sim. havia cometido um Ele se ato de sentia injustiça. responsável, né? Logo pela manhã, cedinho, ele foi lá e resgatou Daniel, e Daniel estava ileso. E Daniel diz o seguinte para o rei, né, diante do fato dele ter passado a noite inteira ali ileso, ele diz assim, pela manhã, ao romper do dia, levantando-se o rei, foi com pressa até a cova dos leões, versículo 19, que a gente está lendo, 6:19, agora o 6:20. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? O rei está com dúvida, né? O rei não confiava tanto naquele Deus, né? Mas Daniel confiava. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente.
O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Interessante isso, pastor. Eu vi um estudo sobre Daniel 6 que falava o seguinte: Flávio Joséfos, que é o historiador da época de Jesus, né? Ele fala que depois desse episódio, os sátrapas, os líderes ali que foram contra Daniel, disseram o seguinte: olha, esses animais aí foram alimentados antes, por isso que Daniel não foi comido. Só que tem um detalhe, quando a gente olha para o capítulo 6 de Daniel, quando Daniel é tirado de lá e é colocado os inimigos de Daniel, antes mesmo das pessoas caírem lá, os animais pulavam para comer. Uma reação totalmente diferente, né? Então, algo sobrenatural aconteceu ali para proteger Daniel. Tanto é que Daniel fala que o meu Deus segurou a boca dos leões para que ele não fosse devorado. Então a gente percebe a mão de Deus agindo e dirigindo a vida daqueles que caminham com Deus, né? Jordana, você sabe que é interessante? Que a Bíblia fala que ainda hoje nós sofremos com leões. Sabia disso? Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, diz assim, olha, 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigilantes. Fiquem atentos, Jesus disse, fiquem atentos espiritualmente, fiquem atentos, orem, leiam a Bíblia, estejam alertas. Por quê? Ele diz assim, porque o diabo, o vosso adversário, nosso inimigo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes pela fé, certos de que o sofrimento estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o Deus da graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, assim, o diabo, ele anda ao redor de nós até hoje, como um leão. Assim como Daniel esteve na cova dos leões, jogado ali por aqueles homens, Satanás ainda hoje, como um leão, está ao redor de nós. Sabe como que Satanás age? E a Bíblia descreve aqui, Pedro descreve como um leão, porque os leões, quando eles estão para caçar, Jordana, eles cercam um rebanho e eles rugem ferozmente, para assustar, aterrorizantemente. Se o rebanho permanece unido, o leão não ataca. Porque ele sabe que o rebanho é mais forte. É mais forte. Um rebanho de búfalo, um rebanho que está ali. Mas quando um animal se assusta e se afasta e foge do rebanho, aquele animal se torna um alvo. Sabe, se você está com Deus, se você está com o povo de Deus, se você está na igreja, permaneça na igreja. Se você não está na igreja, venha para a igreja. Porque a igreja é o rebanho. Quando a gente está junto ali, o pastor está protegendo a gente. A gente está se A gente fortalecendo, fica sóbrio, né? A gente fica tranquilo. Não, os problemas estão vindo, o leão está rugindo, as dificuldades da minha vida estão atacando. Mas eu estou tranquilo, porque eu estou com Deus, eu estou com o povo de Deus. O meu pastor está me protegendo aqui do leão. Né? Eu estou no rebanho, o meu pastor está me protegendo do leão. O pastor que eu estou dizendo aqui é Jesus, né? O meu pastor Jesus está me protegendo aqui. Agora, quando eu me afasto, quando eu caio na cilada de Satanás, quando o grito do leão, o rugido do leão me assusta e eu rebaixo a minha vida espiritual, aí eu sou apanhado como presa. Então a gente deve, mesmo que eu passe por problemas, Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que passam por tribulações, por perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então se você está sendo perseguido porque você é fiel a Deus, se você está se sentindo oprimido porque você é fiel a Deus, não se preocupe. Deus está com você. O seu pastor está te protegendo e ele vai te dar a vitória no final. Como deu para Daniel, vai dar para nós também hoje. Um belo exemplo de vitória em Deus, né, pastor? É verdade. Como eu falei aqui, né, pastor Augusto, Deus, ele não livrou imediatamente Daniel da cova dos leões. Ele teve que passar por ela, mas Deus o salvou. E a prova de fidelidade dele, eu acho interessante que em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, diz que a nossa vida serve de espetáculo, tanto a anjos como a homens. É isso que o apóstolo fala ali, né? Então, de certa forma, nós podemos dizer que a vitória que Daniel teve naquele momento serviu de espetáculo tanto para o rei quanto para todas aquelas pessoas que viram, né, a importância e o exemplo, a recompensa da fidelidade, né? É verdade, Jordana. Uma coisa que a gente precisa ressaltar é que Daniel, ele descansou, né? No pó da terra,
Mas uma coisa a gente tem certeza, quando Jesus voltar, aqueles que forem salvos irão encontrar Daniel. Né? E talvez eu esteja falando para alguém que esteja enfrentando uma grande luta hoje. Exato. Né? Uma grande provação que envolve pessoas ao seu redor. Não sei se é inveja igual Daniel, ou talvez a luta contra a perca de alguém querido, algum relacionamento desfeito. Mas a grande verdade é que o convite que nós temos hoje, pela palavra de Deus, pelo estudo que nós temos, é que seja fiel. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, seja fiel, porque Deus estará contigo, né? O próprio Deus estará conosco. Então, essa é a grande lição. E apesar das dificuldades, um dia tudo vai acabar. A grande verdade é essa. Deus vai pôr um ponto final na história do pecado e esse pecado que se alastrou, um dia vai acabar. É isso mesmo. Que maravilha você aí de casa. Quantas reflexões valiosas e importantes logo no comecinho da sua manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você, não foi por acaso que você ligou a TV e ficou nesse canal. Não foi por acaso que você se deparou com um programa Ponto de Partida. E eu quero convidar você para continuar acompanhando a nossa programação. Todo domingo, às 8 da manhã, nós encontramos você por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia, agradeço aqui ao pastor Augusto, também ao pastor Roberto, pelas importantes lições, valiosas lições que eles nos deixaram aqui desse livro que continua sendo tão atual. E que Deus abençoe você e que em suas lutas e provações você também possa sair vitorioso. E lembre-se sempre, vale a pena ser fiel a Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Até lá. Eu estou aqui imaginando qual é a lição que você vai carregar para a sua semana a partir do estudo de hoje. Sabe o que tem no meu coração aqui? De que Deus está contigo em todos os momentos e Ele cuida de você. Acredite nisso, confie nesse Deus extraordinário, tá bom? E lógico, coloque a sua opinião no nosso Instagram, a gente quer muito conversar com você. Adventistas ASP. Se você perdeu algum episódio, vai lá no nosso YouTube, também Adventistas ASP, e acompanhe os outros episódios, inclusive de outras temporadas. Vai ser muito legal saber que você está ali acompanhando, anotando e crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Eu espero você no próximo domingo, sem falta, neste horário que você já sabe. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.